novamente, nosso podcast, o Cabcast. E hoje aqui recebendo essa figura ilustre aqui, o cara do diagnóstico, Caetano Mecânico, famoso aí na internet aí. A gente caçou ele hoje aqui e tá aqui com a gente aí. Caetano, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Caetano já é nosso amigo de longas datas aí, né? Tá com a gente desde o início, participou de tudo. E hoje está aqui com a gente aqui para contar a história dele, falar um pouquinho sobre o que ele mais entende, o que é diagnóstico, né? E tamo lá. Caetano, seja bem-vindo ao Cabcast. Dá um oi pro pessoal aí e vamos contar a história. Olá pessoal, tranquilo, tudo bem? É um prazer estar aqui, tá? Agradeço o convite do Henrique aí, lisonjeado por poder compartilhar um pouquinho com vocês aí. E como o pessoal já me conhece, quem não me conhece eu sou o Caetano, tá? Conhecido como Caetano Mecânico. Hoje eu trabalho com transmissão automática, tenho uma retífica de motores. Temos também uma outra oficina de diagnóstico eletrônico, conserto de módulos, né? Que é o meu irmão mais novo toma conta dessa parte. E na retífica de motores eu tenho meu irmão do meio que toma conta dessa parte que sozinho a gente não é nada, né? É que a gente fala, o homem sozinho não é nada, nem corno, porque se não tiver mulher não tem jeito de ser corno. Então É você verdade. tem que estar sempre junto, não é verdade? Essa coisa é E complicada. tem uma outra, né? Só é corno quem é curioso, né? Sim, Se você não for curioso, não você for não. curioso, não vai atrás de saber. Então eu acho que tem que, né, segurar um pouquinho É isso aí, ó. na cadeira. O homem é sábio, rapaz. Você tá doido. Não, é que nem o Henrique falou aí, os contra-diagnósticos, essas coisas. Cara, é evolução hoje, né? Tá em alta, tá em alta. Parte de diagnóstico avançado. O diagnóstico avançado é quando você avança no diagnóstico. Não importa se você está fazendo um diagnóstico de uma pastilha de freio, não importa se você está fazendo um diagnóstico de uma coisa mais complexa, de uma rede CAN, de um câmbio automático. É você avançar no diagnóstico, tá? Diagnóstico eletrônico, tudo bem. Aí a gente vai partir para diagnóstico com equipamentos eletrônicos. Então, Exato. tudo que está em alta, o pessoal talvez acaba querendo, vamos dizer assim, mergulhar, né, numa área, mas deixando para trás certos passos que devem ser tomados, porque tudo tem início, tem um meio, e de repente o pessoal está lá, eu vou mexer com osciloscópio, eu vou pegar um scanner muito que vai fazer uma revolução na minha oficina, mas na realidade você não tem o básico do scanner mesmo. Existem certas leituras que o pessoal tem que começar a entender. Código de falha é uma coisa. Sem código de falha, tem problema o veículo, pode ter problema o Lógico. veículo. Então, se você não souber fazer essa leitura, você não faz um diagnóstico, você não consegue fazer avançado, porque de repente você se mata ali mesmo. A pessoa talvez não sabe trabalhar com multímetro e já quer comprar um Veja que é osciloscópio. o osciloscópio, é. E isso e não adianta passar o carro na frente dos burros, não é dessa forma, O pessoal vai comprar um equipamento e quer que o equipamento faz tudo sozinho, né? faz tudo Não, só porque sozinho. eu comprei o osciloscópio já vai. Vou conectar ele no carro. Foi, não, o osciloscópio, pô, se você não souber operar, ele não é nada. O Assim como qualquer aparelho. o osciloscópio, na realidade, muita gente entende o osciloscópio como ele que resolve os problemas. Muito pelo contrário. Se você não souber trabalhar com osciloscópio, você coloca um problema onde não tem. Colocar que eu digo é o seguinte: você vai ver uma linha, você vai ver uma imagem, porém, nessa imagem tem um pequeno detalhe. O osciloscópio é tão fino para pegar detalhes que de repente aquilo não está te causando problema nenhum. É, E você quer acreditar que aquilo é o problema do veículo. Você sai do foco. sai do foco. Então, tem que saber até na onde te ajuda, né? Uhum. Tem coisas que você tem que ter cautela, tem que estudar muito isso. É, isso é verdade. Mecânico hoje é o que mais estuda, né? Você tem que ter aquele foco, você tem que ter um tempo para isso, tem que estudar sempre, né? Se for um pouquinho por dia, um pouco por semana, tem que se dedicar. Na realidade, isso é dedicação. Isso Senão aí. você não tem resultado. Ô, Caetano, a gente tá falando de diagnóstico, né? Diagnóstico avançado, eletrônico e tudo mais. Mas assim, você é um cara que estuda pra caramba. Eu te acompanho, né? A gente sabe o tanto que você participa de curso de treinamento e tudo mais. Só que assim, é lógico, para você chegar onde você chegou hoje aqui, além de toda essa dedicação, todo esse estudo, tem uma bagagem, né?
Então, sim. quanto tempo faz que você trabalha com oficina? Mais Ah, ou menos aí. eu, assim, com oficina, na realidade, minha trajetória foi o seguinte, quando eu era mais novo, porque na época a gente conseguia ser empregado, né, É. num certo setor, com a idade bem, assim, jovem, né. Uhum. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, Certo. e eu comecei a Mas trabalhar em oficina mecânica? não, Não. comecei a trabalhar como ajudante de açougueiro. Rapaz do Olha céu, aí. aquela faca corta, hein. Nossa! E aí, moleque, né, adolescente, mas eu sempre queria trabalhar com carro, eu era fascinado por carro. Certo. E foi indo. Daí de lá eu arrumei um outro emprego, sempre gostaria de ter entrado em oficina para ser ajudante de oficina, mas nunca trabalhei em oficina como ajudante. Oficina que eu falo, oficina mecânica da cidade, né, Sim, pra nunca tive aprender. oportunidade, sempre que eu ia talvez não. E aí eu acabei saindo desse lugar desse açougue, inclusive servia até carne errada lá, o pessoal pedia uma carne e eu não sabia nem que eu estava pedindo, mas queria trabalhar e ia lá e pegava a E carne errada. fazia. O cliente chegava: "Ô, pedi colchão mole", o cara me deu a 100. Mas beleza. Moleque novo, arrumei, consegui o serviço numa os caras faziam máquina de madeira, que é uma metalúrgica, sabe. Tinha torno, as peças eram fabricadas lá, torno, fresa, fundição. Só eu não queria isso, mas é o que eu tinha. E já que eu tinha isso, eu tenho que fazer melhor nisso. Certo. Eu vou trabalhar com isso, é o meu emprego hoje? É, então vamos mostrar o meu melhor Fazer a aqui. melhor forma, é. Porém, mesmo talvez você não gostando, mas você se adapta àquela situação. Você tem que se adaptar. E com isso, eu aprendi ali as medidas, né, paquímetro, súbito, e você vai aprendendo mesmo que você não queira, né, você não queira essa profissão para você, não é que você não quer aprender. Hoje eu uso isso, né, na retífica, e foi evoluindo. Uhum. Mesmo eu querendo trabalhar com veículo, o meu salário foi ficando mais alto, foi Certo. ficando melhor, porque eu estava me dedicando àquela profissão e todo mundo, quando começa, quer sempre subir os degraus. E eu sempre tive isso comigo. Tanto é que em 88 eu fiz aquele Instituto Universal Brasileiro. Eu estava trabalhando numa tornearia, né, como torneiro, como planador, fresador, várias máquinas ali nesse setor, tá, numa metalúrgica, mas eu estava estudando por correspondência, porque antigamente não tinha muito isso. É. Não dava tempo de eu fazer Senai. 88. Em 88 isso. Tá. Em 88. Aí consegui uma vaga na Coplana. Era cooperativo dos plantadores de cana, então existia uma oficina, uma unidade para dar assistência aos maquinários e caminhões e carros dos cooperados e da própria Coplana. Bom, já estava mais perto de carro, né, É. só que a vaga que tinha era para ajudante soldador. Falei: "Bom, mas eu vou nessa". Isso eu tinha 18 anos. E eu peguei e eu não conseguia ficar na parte da solda, eu dava uma vaguinha, eu ia lá, E ela no cara. carro. Cara, e se dei bem, com 6 meses os caras já compraram ferramenta para mim: "Não, vou montar um box para você, você vai trabalhar". Bacana. Cara, foi prazeroso, prazeroso. Hum. Só que não era só veículos leves, tinha carregadeira de cana, não é colhedora, era aquelas carregadeiras, umas ferros, aqueles. Certo. E trabalhava com torque, o câmbio dela era torque, a gente chamava, né, não tinha conversor de torque, era basicamente muita engrenagem dentro, mecânica, mas o funcionamento para esse câmbio era através do conversor de torque. Uhum. Cara, e você vê o que eu aprendi lá atrás quanto a medições, metrologia, eu uso na retífica hoje. Você aprende. E o que eu aprendi na cooperativa lá, na parte de máquinas, é basicamente os hidráulicos, sistema hidráulico é basicamente o que a gente usa no câmbio automático. Se aplica hoje. Aplica hoje. É. Então, já que vai fazer, faça bem feito. Porque esse momento pode ser aproveitado lá na frente. Graças a Deus é o que aconteceu comigo. Vai entregar alguma coisa, entrega. Não era que você queria, não era o teu ramo, o ramo que você queria trabalhar,
sim. Então você poderia falar assim: "Ah, já que eu estou empregado aqui, eu Vou fazer mais ou menos. vou fazer mais ou menos, pegar meu salário no final do mês e um dia eu tô dentro de uma oficina". Isso. Você não teria, vamos falar assim, o que você aprendeu lá atrás, você teria que ter aprendido de novo, né. Aprendi de novo. E Tá eu, bacana, quanto cara. quanto a isso, e aí eu já estava 18 anos, eu não consegui trabalhar de auxiliar em nenhuma oficina, porque o salário já não dava. O que eu já estava ganhando, o que eu já tinha produzido, o que eu já tinha subido de degrau nessas empresas, É. eu não conseguia voltar para trás. E eu tive essa oportunidade, depois aí eu recebi uma proposta para trabalhar na usina só com veículos leves, e depois disso fiquei acho que uns 2, 3 anos na usina e eu consegui sair, minha cabeça abriu, falei: "Eu vou montar uma oficina". E aí eu montei uma oficina. Isso E aí já era quando? Você eu saí da usina, eu tinha o quê? Eu tinha uns nessa trajetória tudo de Coplana, usina, eu montei uma oficina com uns 26 anos, mais ou menos. 26 anos, Hoje eu tenho 51, 51 anos, então bem faz vivido, 25 anos, vai. 25 anos. E aí depois que montei a oficina, aí foi indo, a gente Hoje você tá com 51 anos. hoje eu tô. Rodou bastante pneu murcho, Não hein, rodou Caetano? não, calibrou direitinho, É, não tá bucho não, vê lá, tudo a revisãozinha feita em ah, ordem, tudo entendi. certinho. É, usou o óleo errado, Não, né, não, eu troco, e 1540. falando em óleo, eu troco o óleo bem, Até continua troca, trocando, hein? tá trocando Não óleo. é tipo Aí ali, não sei tem lá, vazamento Long não, Life. viu, não, aqui não, é complicado essa situação. E foi isso, cara, aí eu sempre, meu irmão mais novo sempre trabalhou comigo, e fomos evoluindo. Na época do carburador, vamos mexer no carburador, vamos Hum, lá, embuchamento, vamos fazer o que tem que ser feito, beleza. Passou a fase do carburador, certo. começou a injeção eletrônica começou a entrar. Lá em 2000, mais ou menos. Não, quer dizer, começou no Brasil em 92, na verdade, 89, 89 foi os Gol os GTI, Gol injeção GTI, analógica, né. isso, Aí veio EZK, para os digital lá 94, 95, não mais é? ou menos, é. É, né. Aí, quando começou a injeção, eu peguei firme na injeção o quê? Em 93, porque na realidade começou a pegar mesmo foi os Monza, né, começou a Monza, vender muito. isso, Os Monza em 92, né, porque 92, 91 ainda era carburado. carburador. Era o tubarão, né, aquele, mas era Isso, carburado carburado. ainda. E aí eu comecei a ver a necessidade de começar a mexer com isso, porque carburador, falei: "Vai acabar". E começamos a fazer treinamento, beleza. Legal, foi bem. Só que pegava um veículo, fazia os testes e chegava na situação que era o módulo. Hum. Aí eu pegava todo o trabalho que eu tinha, porque não era tão simples, eu tinha o scanner, né, inclusive o primeiro scanner meu foi da Tecnomotor. Eu acho que a maioria dos mecânicos foi na Sim, sim. Tecnomotor, né. Aí é o que eu falo, Tecnomotor tem que ter na oficina. É, "Ah, mas eu mexo com prêmio", tudo bem, você pode ter outro, tem mas que o ter o raster lá. Tecnomotor você É, tem que ter. tem que Aí eu comprei a primeira máquina também, e eu vi a necessidade de eu avançar um pouco mais. Porque quando eu me deparava com o módulo, praticamente todo aquele serviço que eu tinha, não que não era cobrado, mas eu me senti na necessidade de: "Vamos consertar módulo". hum. Aí fomos fazer um treinamento, um conserto de módulo. O primeiro treinamento que eu fiz foi lá no H Caldas, lá no Espírito Santo. Fomos para lá, ficamos uma semana, e desde lá para cá, a gente começou a pegar esse hábito, porém, é que eu falo sempre, né, sozinho homem não é nada, É. e eu deixei essa parte para o meu irmão mais novo. Hoje ele toma conta da oficina de baixo, da outra unidade, e mais direcionado a essa parte de conserto de modos, programações e tudo mais. Porque senão eu não conseguiria entrar em outra área, porque na realidade eu sempre fui uma pessoa que eu procuro entrar numa área que eu vou ter poucos concorrentes. Por isso que hoje a gente aí começou, né, essa retífica de motor, como deu certo, e o pessoal tinha uma retífica, aí eu comecei a tomar conta dessa retífica, e hoje, hoje tem certas máquinas que está dentro do aluguel, mas tem certas máquinas que são minhas. Então, Certo. hoje está na minha mão, é arrendado para mim. Você abriu a oficina, depois você foi lá e comprou essa retífica, né. Pegou a retífica. Eu peguei a retífica porque o pessoal que tocava retífica queria parar. O pessoal que era arrendado. Hum, E o proprietário falou para mim: "Caetano, você não pega para tocar". Eu peguei. E com isso eu fui evoluindo. Eu comprei uma máquina, mas tem máquinas que são deles ainda, e já uhum. faz muito tempo, já faz uns 15 anos já, que é arrendado para mim, e eu
me sinto assim, da forma que a gente está conduzindo, está confortável, tá? E aí o meu irmão do meio, ele trabalhava como pintor de carro. Aí eu me senti na necessidade de resgatar ele, né? Trazer pra dentro da oficina. Porque eu estava fazendo verbrequim até 10 horas da noite. É. Aí, não, vem cá, você vai pegar a manha, eu te ensino e tal. E foi passando. Hoje ele faz verbrequim, faz bloco, tudo. Então ele pegou essa linha para me deixar um pouco mais tranquilo para poder entrar em outras áreas que eu tinha intenção de trabalhar com câmbio automático. Certo. Câmbio automático, você fala de câmbio automático até hoje, o pessoal bloqueia, o pessoal trava. Imagina 15 anos Já atrás. imagina lá atrás. E aí, eu tendo ele para tomar conta dessa parte, e o meu irmão bem desenvolvido já na parte de diagnóstico, na parte de conserto de módulo, na parte de injeção em si, Uhum. eu entrei nessa área de câmbio automático. Então hoje lá a oficina faz mecânica completa, retífica de Hum, motor. Aí você tem a retífica, injeção, diagnóstico. Você faz também parte de conserto de modo, programação também, né? Faz conserto de Faz, né? módulo, faz programação, conserto de módulo de ABS, modo de airbag, e É. várias. Essas partes eletrônicas, a gente procura se aprofundar muito. Tanto é que fazemos aí os treinamentos de osciloscópio, porque chegou, você tem que acompanhar. E ajuda demais. Só que você tem que saber na onde você vai aplicar aquilo, Uhum. né? Você tem que saber na onde que você não é o carro chegar lá e eu vou espetar o osciloscópio nele. Calma aí, tem carro que não tem essa necessidade. É que o pessoal hoje, eu acho que assim, hoje que eu falo é agora virou, o osciloscópio virou moda, né? Sim, Então o cara, ele comprou o osciloscópio, ele quer fazer jus àquilo lá. Então ele vai fazer teste de barulho de suspensão, ele vai usar o osciloscópio. Ah, tudo o cara coloca lá o osciloscópio e põe uma foto, osciloscópio. é o Pô, pessoal, é aí não que é tá. assim, né, cara? Às vezes, na maioria das vezes, às vezes, na maioria das vezes, você tá tomando um caminho, você vai chegar lá no final e não vai achar nada, você vai voltar para trás para pegar outro caminho. O que eu quero dizer com isso? Veja bem, de repente eu tenho um defeito no veículo. Eu não sei se esse veículo se esse defeito está na ignição, eu não sei se está na injeção, eu não sei se está na eletrônica, que eu falo eletrônica tipo Redicam, alguma coisa Uhum. desse tipo aí. Show, beleza. Se eu tenho o scanner, eu não tenho que passar o osciloscópio na frente do scanner. Espera aí, o scanner vai me ajudar a dar um diagnóstico. A luz de injeção, ela acende por vários motivos. O scanner vai me dar um caminho. É ignição? Legal. Eu posso ter problema de ignição, posso ter um problema de compreensão, mas eu já tenho um caminho. Isso. O osciloscópio, eu posso usar o osciloscópio para mim validar o defeito que eu estou bem direcionado. É pra chegar naquele diagnóstico mais fino, né? Isso, mais fino. Agora, como é que eu vou espetar lá se eu tenho uma luz de injeção acesa? Como é que eu vou espetar para ver bico? Eu vou ver o sensor de temperatura, eu vou ver o MAP, eu vou ver a bomba. Não, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu tenho que ter uma linha de raciocínio primeiro. E o scanner, na realidade, ele dá essa linha de raciocínio. Lógico, a experiência, pode você andar, pegar um veículo, fazer um teste de rodagem, que é o que a gente fala, né? Mudou muito. Antigamente, vamos dar uma volta. Não, Tá bom. teste de Teste rodagem. de rodagem. Ou passa a maquininha que os caras falam. Não, peraí. Fazer um diagnóstico, né? Aí é o diagnóstico eletrônico. Entrou com um componente ali, né? Para você fazer um teste mais aprofundado. Então, tem mais esse negócio de mecânico. Não, peraí. É mecânico? É, mas eu sou um reparador automotivo, tá? Porque não é que a gente vai matar o nome mecânico de jeito nenhum. Eu respeito muito isso. Tem pessoal que fala, eu não sou mais mecânico. Mecânico sim, mas entenda que alguns clientes, ele fala de mecânico como mecânico é aquele sujo de graxa, é aquele cara porcão, é aquele cara que rouba a gasolina do carro dele. Ele se refere a mecânico dessa forma, tá? E não é bem assim, tá? O cara estudou, o cara tem uma responsabilidade. Você tem que ter sim um compromisso com o teu cliente que a partir do momento que você fez um diagnóstico, que ele está em alta isso, mas muita gente coloca no papel diagnóstico e cobra X. Espera aí, você tem uma responsabilidade em cima disso. Esse diagnóstico aí é um documento. É um documento. Você cobrou? Cobrou. Só que tem um detalhe. Se ele não fizer esse serviço com você, ele não efetuou o serviço com você, você fez um diagnóstico, você cobrou esse diagnóstico, você é responsável por ele. Sim. Se você for que é vela, tem que ser vela. Tem que ser. Então,
tem um peso em cima disso. Então, já que você tem que entrega alguma coisa com convicção. Entrega um documento, você tem que validar aquela informação e Ali é você o tem que exame, né? validar a tua É postura, como se fosse o exame, lógico, né? um Você exame, vai confiar no exame. Por mais que você não vai fazer cirurgia naquele médico, mas você tem o exame na mão. Você pode sim. levar aquele exame para outro médico. Normal, mercado. Você deu um exemplo aí que me lembrou. Veja bem, eu tenho lá um diagnóstico de cabeçote, eu entrei com o scanner, me deu um código, porque hoje, a gente estava até falando disso, hoje os carros mais novos, o módulo, ele consegue ver qual cilindro está mais lento. Porque o sensor de velocidade, ele sabe o quantos milissegundos que aquele cilindro demorou para alcançar o ciclo. Ele mede a velocidade angular de cada cilindro e te dá qual cilindro está falhando. Porque o pessoal fala, mas como é que sabe qual cilindro está falhando? Devido a isso. Não existe um sensor no cilindro para mim saber que cilindro está falhando, porque eu tenho um sensor para cada um. Não. Eu tenho um trabalho ali. Eu tenho o bico, eu tenho aspiração de ar, eu tenho uma compreensão, eu tenho tudo isso aí para o módulo fazer os cálculos dessa velocidade do cilindro. Beleza, eu já tenho um diagnóstico daquele cilindro. Eu posso pegar uma câmera, né, que é endoscopia veicular, Uhum. retiro a vela, vou lá, eu consigo filmar realmente. Ó, eu tenho uma válvula queimada. Ó, eu tenho um cilindro com um defeito, riscado, alguma coisa. Eu fiz ali um raio-x, eu imprimo, coloco isso junto, eu coloco isso junto com o diagnóstico. Eu tenho imagens. Hoje o scanner, você faz a varredura, manda por e-mail, ele já deixa tudo salvo. Você tem documentos ali. Não é a sua palavra, não é você achar que é aquilo. E o cliente vendo isso, cara, eu tenho os documentos. Você vai no médico, você acabou de, É. vou no médico, você tem aqui, ó, o cara me deu uma receita aqui, mas eu fiz um exame, eu fiz isso, foi diagnosticado isso, eu tenho isso. Você tem uma solução, mesmo que ele não faça com você, ele pode levar para outra pessoa. Você pode muito bem ir num médico, ele te dá um diagnóstico e você não querer operar com ele. Exatamente. A nossa vida é essa. O pessoal tem que entender que tem um peso em cima disso. Já que você vai entregar, entrega com certeza. Aí sim a gente começa a mudar esse histórico de o mecânico é isso, o mecânico é aquilo. O cara vê que você estudou. Quando o pessoal que não trabalha com transmissão, eu sempre falo isso. O cara procura entender, porque se o cliente chegar em você com um problema no veículo, mesmo que você não trabalhe com transmissão, você consegue passar para ele qual a linha que ele tem que tomar, qual o profissional que ele tem que procurar, tá? E de repente eu recebo muito na oficina lá, defeito de transmissão, diagnóstico de transmissão, e na realidade o problema não está na transmissão. Aí o cara falou uma coisa que não é, porque ele não se especializou, não precisa trabalhar com transmissão. Porém, você tem um defeito no veículo, um escapamento entupido, uma bomba fraca que não alcança aí o torque real do motor e as marchas overdrives não são trocadas, não são aplicadas, e o pessoal fala que o problema está no câmbio porque não está fazendo aquela troca de marcha. Quer dizer, essa pessoa, esse profissional despreparado, perdeu um serviço que é dele. O serviço é dele. Talvez o carro está fora de ponto, O talvez o carro sintoma tenha vai aparecer lá no câmbio, vai mas o aparecer no problema. câmbio. Ah, mas eu mexo com injeção. Tá, você mexe com injeção, era o teu serviço. O teu serviço está ali. É. Então, Só não soube só não diagnosticar. soube diagnosticar. Por isso que o diagnóstico é uma coisa complexa. Está em alta o nome diagnóstico, mas a prática de diagnóstico está complicada, porque muitas pessoas não colocam em prática. É muito mais fácil eu falar, tá aqui, olha, eu não mexo com câmbio, defeito no câmbio. Joga no câmbio e Joga vai embora. Não é bem por aí. É. E aí você vai mostrar que não está lá, e de repente aquele cliente que acreditava tanto em você em injeção, no início ele vai acreditar mais. Tem que se preocupar com isso. Esses detalhes que a pessoa tem que sempre, por isso que é bom, sempre se atualiza, procure informação, mesmo que você não faça essa área, procure saber os defeitos crônicos de veículos. A gente sabe muito bem hoje que o cara talvez se bate, vai trabalhando ou numa injeção, ou num câmbio, e de repente existem defeitos crônicos, que se você pesquisar isso, não é receita de bolo, é um defeito recorrente. Uhum. Você pode trabalhar em cima desse efeito recorrente e se cortar um caminho ali, né? Não é que é isso, mas tem uma possibilidade. Então eu vou por essa possibilidade. Uma atualização de software resolve muita coisa.
nem sempre você sabe o que foi feito no veículo. Talvez a conversa com o cliente é crucial. Você consegue eu acredito, muita gente fala umas porcentagens daqui e dali, eu acredito que conserta de 40 a 50% do veículo é consertado na entrevista com o cliente. Eu acredito muito nisso. E a intervenção para mim hoje é 20%. Os outros 30% que você tem ali, fora a conversa com o cliente, é diagnóstico. Testa tudo, acredite em tudo, não vai abaixando o câmbio, não vai abrindo o motor, não vai tirando o cabeçote. Quantas pessoas que já abaixou o câmbio, o defeito não está no câmbio? Quantas pessoas que retiram o cabeçote e levam lá para a gente lá, ó, defeito do cabeçote, falhava de cilindro, assim, assim, ou ó, o módulo está cortando tal bico. Não, o módulo está cortando o bico por estratégia. E eu tenho uma compreensão fraca naquele cilindro, o módulo entende para o bico. Aí o cara leva um módulo para a gente lá. Ou então ele leva o cabeçote e, na realidade, anel Tá lá colou, no motor. anel tá gasto, aconteceu alguma coisa assim. Existem testes tão simples que você coloca uma ferramenta na vela, né? O vácuo, você vai medir o vácuo do cilindro e você vê que ali não está legal. Pô, você já está descartando muita coisa, porque antigamente não tinha isso. O carro poderia estar fumaceando, poderia beber 2 litros de óleo, mas o carro andava, o carro não parava bico, o carro no máximo sujava a vela, o cara limpava. Hoje não é assim. E se você for pegar essa trajetória, engana o cara até hoje, porque o cara fala, não, é o motor, aqui o problema está no bico, porque se o bico parou, como é que pode? O carro pode estar com o motor ruim, mas tem que funcionar. Não é assim. O cara tá fazendo um diagnóstico num carro 2020 agora, pensando no que funcionava lá em Sim, 2005, e né? não é assim. Ele não aprendeu que tudo evoluiu, o módulo agora pensa, né? O módulo Modo pensa, isso, a gente tem que sim, saber avaliar com a cabeça do módulo, vamos falar assim, né? você tem que pensar como ele. É, tem que pensar como ele. Está, que a gente estava comentando até hoje lá no café sobre o câmbio, né? Sim, Você às vezes pega um defeito que tá lá no câmbio, não, o defeito não tá no câmbio, na verdade. Ele se mostra lá no câmbio, você vai passar o scanner, a falha tá gravado na TCM, no módulo do câmbio, acusando, por exemplo, o conversor de torque, sim. né? Aí o defeito está lá na injeção eletrônica que não está entregando o torque Isso, necessário e então quer dizer, por estratégia, a gente até achando que é a estratégia, você comentou comigo, né, que na tua percepção isso é a estratégia errada, sim. né? É, porque Porque engana a gente. ele te dá um código relacionado com o conversor de torque, É. beleza, certo. Mas poderia muito bem colocar baixa potência do motor. O que você pegou um defeito que você comentou lá esses dias de um, o que era? Era um Cruze, que a O defeito era Cru e acusava câmbio, como é o que era? Cruze dava o defeito do câmbio de controle de estabilidade. A Ah, luz padrão de a luz estabilidade. de controle de estabilidade ficava acesa. E o problema é vazão de bico, o bico estava desequalizado. Você vê uma coisa que Falhava, você notava muito pouco a falhação. E aí ele já não dava nada na injeção, esse código aparecia no câmbio, chegou lá com 10 nós de câmbio. E aí, a sorte é que esse carro veio a dar uma falhada, por isso que o pessoal tem que colocar uma coisa: se o motor não está correto, nada vai estar correto no veículo, na parte do funcionamento. Por quê? Eu falo sempre que o câmbio é a mulher dentro de casa. Não estou falando mal da mulher. A mulher reclama bastante, tá? Mas ela reclama quando está errado, né? é. Reclama que você deixou a roupa suja ali, reclama que você não lavou isso, que você deixa as suas coisas esparramadas. Ela está reclamando para você de uma coisa que tá errado. E o câmbio é a mulher. Ele reclama quando tá errado. Ele reclama de tudo. Tudo, até do ABS ele reclama. Até do ABS. Porque ele vai. Eu não tenho uma velocidade correta. Como é que eu vou trocar de marcha? Ele pega, ou ele vai entrar em emergência, ou ele vai limitar. Então, qualquer coisa incomoda o É o câmbio. famoso cagueta, o câmbio. Então, o cagueta, né, Ele cara? é, Puta ele é. merda. Rapaz, por isso que muita gente fala mal de câmbio automático. Nossa, puxiqueiro, cara, é complicado isso aí. Se tiver tudo funcionando em ordem, ele funciona em ordem. E na realidade, hoje, vários câmbios entram em emergência por mau funcionamento de motor. E antigamente já era assim, né? O câmbio entrava em emergência quando realmente era uma emergência do câmbio. Uhum. Hoje está mudando tudo isso. Sempre que houver algo de errado em um veículo, principalmente injeção, principalmente freio, tem que se dar atenção a resolver primeiramente isso, para ver se realmente está repercutindo no câmbio.
diagnóstico de câmbio, eu sou um cara assim, eu sempre, o que eu mais avalio no câmbio, né, se eu deixei tudo em ordem, tudo, é o cheiro. Muita gente fala de coloração de óleo, o cheiro é crucial. Por quê? De repente eu vou fazer um diagnóstico de um câmbio, suponhamos uma troca de fluido. Tem certos veículos hoje que escurecem muito o óleo, tá? Tem uma patinação calculada, existem várias coisas, se a gente for falar, aí Não, vai se embora. estende muito. Inclusive o 6T30, inclusive, ele escurece o É um óleo desses. por característica, Sim, né? É um composto que tem nas engrenagens que escurece o óleo. É é. mais ou menos essa história, né? Ele tem a composição ali, mas tem um detalhe, esse câmbio ele trabalha muito, a solenoide, ela trabalha com uma aplicação de patinação, ele patina para aplicar, Uhum. tá, é um PWM. E isso vai tendo uns desgastezinho calculado, não vai fritar o câmbio devido a isso, tanto é que é um câmbio que mais incomoda o fluido degradado. Quando o fluido dele, se não tiver com todos os pacotes de aditivo, coeficiente de atrito correto, ele quebra o câmbio. Ele quebra o câmbio. Existem situações lá que dá para falar de um dia de tudo o que acontece dentro dele, porque quebra a carcaça, porque funde isso. É defeito do câmbio, porque tem sim, tem uma fragilidade. A gente entende isso do disco mola, tem. Porém, a falta de fluido ali, a falta da troca do fluido, estraga muito aquele câmbio. É. E ele escurece o óleo. Vamos voltar no que a gente está falando de coloração. De repente eu condeno um câmbio, só está escuro o óleo. Não, peraí, está cheirando queimado. E de repente também o cliente pode ter comprado um veículo, um problema uma embreagem queimando, patinando, alguma coisa assim, pouca coisa mais tem. Talvez um carro apresente esse defeito depois quando roda bastante. Ele troca o fluido, tá? E vende o carro. É. Aí você comprou o carro, você procura, vai lá procurar o que dizendo, eu comprei o carro agora, eu queria trocar o Vamos fluido, fazer uma tal, tal. análise de Vamos fluido. fazer uma análise. O fluido tá bonito. É. Aí você fala, bom, tá bonito, não sei até quanto, mas vamos trocar então por segurança. Só que tem um detalhe. O câmbio, quando ele tá ruim, quando ele tá com cheiro de queimado, você pode pôr óleo novo lá, que você dá uma volta no Pega o quarteirão, cheiro. o cheiro tá lá. Verdade. Você Tá só lá. vai eliminar esse cheiro quando você fazer uma reforma nessa transmissão. Senão esse cheiro não sai. Então o cheiro é o que mais entrega. Logicamente, temos que validar que quando se tem cheiro, tem sintoma. Pode andar um pouco mais, você vai ter algo relacionado a isso. Nunca uma transmissão apresenta só uma coisa. Só o óleo queimado? Não. Vai ter que ter o cheiro de queimado. Tem o cheiro, mas espera aí. Tá normal? Não tá normal. Ou ele vai apresentar na primeira partida, ou ele vai apresentar depois de muito quente. Ele vai ter momentos de funcionamento Uhum. que vai te validar essa informação do cheiro de queimado. Então, é aí que tá, não é tão simples, não é rápido. O diagnóstico para você fazer uma troca de fluido, o diagnóstico para você. Eu já parei, o meu diagnóstico, quando eu tenho um cheiro, já morreu ali. Eu já matei o defeito. Eu não preciso mais ficar com isso, eu vou andar isso, aquilo, eu vou andar mais um pouco, eu vou entrar com o scanner, eu vou fazer. Já Cara, sabe que tá condenado. acabou. É. Dali eu já tenho que fazer a intervenção. O diagnóstico, ele não é tão evolutivo quando eu já tenho isso. Agora, existem situações que ele pode dar problema só quente, eu posso ter um problema de solenoide, eu posso ter uma válvula de gaveta. Aí você entendendo o funcionamento, você vai fazer essas ligações de informações, em que momento está acontecendo, qual marcha está acontecendo isso, repete-se na primeira, na terceira ou na ré. Então, são situações que te traz um conforto, te traz uma segurança, para você realmente tem que abaixar a transmissão. Não, se fizer isso, né? De repente você tem um problema no motor, detectou, o cara fica muito mais contente. Você resolveu o problema dele sem abrir a transmissão. Com isso, sim, você pode vender uma troca de fluido. Com isso, sim, você pode vender uma preventiva para ele. Sendo que você já resolveu o problema que incomoda ele. É o que eu falo para meus funcionários. O que incomoda o cliente, talvez não é o que te incomoda. Cliente, você tem que andar com o cliente no veículo, ele dirigindo, para você ver como ele conduz. Tem cliente que não sabe nem usar a alavanca. A sua obrigação é passar o passo a passo para ele ter uma transmissão durável, tá? E até motor, freio. O pessoal acelera, chega na esquina. Mete o pé no freio. Não é assim que funciona. Mas ele aprendeu desse jeito.
não é mais fácil você tirar o pé aqui? Você não sabe que tem uma lombada ali, sabe que você vai é legal isso. Usar o freio motor. Sim, e quando você vai andar com o cliente, barulho é a pior coisa que tem. Eu já tive casos, quando eu mexia com mecânica no geral, Uhum. eu cheguei a trocar rolamento traseiro do veículo, tá? Eu troquei o rolamento que fazia muito barulho, o barulho resolveu. E o cara falou: "Eu escuto um zunido, um zunido". O escapamento do carro estava furado, porém eu não trabalho com escapamento. E aí eu falei para ele: "Ó, a parte do rolamento tá roncando bastante, bastante, muito". E você acredita que o que ele estava reclamando era do furo de escapamento? Aquele sopradinho do furo de Não escapamento. Falei: acredito. Vamos dar uma volta com o veículo, o senhor me mostra o que é". Ele falou: "Logo que eu saio assim, toda vez que eu vou sair faz o barulho". "O senhor está falando desse barulho aqui assim, E é esse não aquele assim, que estava assim?". caindo na roda? "Não, caí na roda". Eu falei: "Mas aquilo lá era confortável para o senhor, aquele barulho lá?". "É bom que não dorme, né". Incomodava. É que nem carro desbalanceado, você vai viajar com o carro, ó, desbalanceia, deixa as rodas desbalanceada, É. porque pelo menos vai tremendo assim, você fica chacoalhando a cabeça e não dorme. Só pode, Mas eu porque eu acredito, talvez ele pegou um caso lá num C4 Lounge e você falou, né, a falta do procedimento correto, né, para fazer o diagnóstico, principalmente barulho, né, que você falou: "Cara, coloca o dono do carro ali dentro ali e fala para ele te mostrar o barulho que isso, ele tá escutando". é isso. Porque a gente vai perceber diferente, a percepção nossa como mecânico ali é diferente da dele como motorista, Sim, né, então a gente vai prestar atenção em umas coisas diferentes. E a gente passou num caso desse aí lá na oficina um dia, um C4 Lounge. C4 Lounge a gente sabe que tem defeito crônico de carro e direção, né? Mas, cara, ele deixou o carro lá. Inclusive, assim, por ser um amigo nosso também, não deu aquela tanta. Eu digo assim, importância assim, né? Os protocolos iniciais de atendimento, checklist, tal, tal. Cara, era amigão nosso, lá, não, beleza, tá, deixa aí, então, vamos aqui, depois a gente olha, passa o orçamento. Negócio mais informal, por ser sim. amigo nosso, né? A gente pegou o carro, né, sem a presença dele dentro do carro, deu uma volta. O carro tinha barulho para todo lado, batia a carro, direção, amortecedor dianteiro esquerdo estourado. Ah, colocou no elevador, fizemos aquele orçamento, né? Passamos para ele, falei, não, nossa, não, não, mas tá ficando muito caro, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por muito custo, ele comprou as peças, levou a peça pra gente. Bom, reformamos a suspensão dele praticamente, mais a caixa de direção. Ele pegou o carro, na hora do almoço, à tarde, ele mandou um áudio no WhatsApp: "Ô, o carro tá com o mesmo barulho". Eu falei: "Não é possível. Como é que o carro". Não, ele falou assim: "O carro tá do mesmo jeito, desse jeito". "O carro tá do mesmo jeito? Cara, teu carro estava caindo na frente, não tinha caído do amortecedor". "Não, do mesmo jeito não pode ser, alguma coisa É, não é possível". "Não, mas meu carro tá fazendo barulho". Aí foi na oficina: "Ó, vem cá, monta aí, vou te mostrar o barulho". O carro fazia barulho de piso de freio. nossa, E era de um de e não era sério, não era não aquele era barulho sério. constante, aquele barulho. Senão você teria resolvido também. É, na volta ali, e a gente depois que ia dar uma volta com o carro, fazer o teste de rodagem, depois o carro pronto, a gente ia escutar. Cara, não, o carro saiu dali, a gente não faz alinhamento, balanceamento na oficina, é terceirizado. Então, no caminho de levar o carro até lá no alinhador, lá no cara que ia fazer o balanceamento e o alinhamento, a gente ia escutar. E não fez barulho, realmente. Tanto é que a gente montou no carro com ele para dar uma volta e ele teve que ir lá naquela rua que tem aquele buraco Sim, para fazer o barulho da pista. Então, ou seja, a caixa de direção estourada, o amortecedor, nada incomodava ele, mas a pinça batendo que é o que incomodava. é isso. O que para nós é comum, para ele não. É, Talvez os outros barulhos já aconteceu muito disso. E hoje não. Hoje eu falo: "O que que te incomoda? Vamos lá". Aí eu exatamente. ando, ó, isso eu não faço, eu não trabalho mais com isso, faça isso. Aqui você tá assim, assim. E outra, e o importante, principalmente nessa parte de câmbio, né? Colocar o cliente para dirigir, Sim, porque às vezes a maneira com que ele dirige, isso. o defeito vai se manifestar ou não, É, ou se manifesta de um jeito ou não. sim, Aí a gente vai lá dirigir de uma outra forma de conduzir. A gente sabe hoje que, né, a própria TCM ali, ela é autoadaptável, né? Então ela se adapta às maneiras que o carro tá sendo conduzido. Aí o certo é o dono do carro dirigir o carro, sim. né? Eu tenho uma cliente que ela comprou um Elantra, esse Elantra veio a dar problema, e ela nem rodou muito o carro, mas ela tinha um automatizado. Ela tinha um Voyage lá, trocou o carro, comprou esse Elantra veio a apresentar problema no câmbio, entupiu o filtro, que é aquele barulho de direção hidráulica sem óleo, Uhum. aquele chora. Aqueles unidos lá.
Aí, detectei o que era, o marido dela foi lá, colocamos o carro no elevador, mostrei para ele que quando é desse tipo de coisa, eu já mostro para o cliente, porque eu elevo o carro, na hora que eu tiro o bujão do nível, o óleo já sai espumado. Hum, Ele sai aquele monte de bolinha. isso. Aí eu falo, ó, você tem cavitação aqui. Possivelmente esse carro tem histórico de entupir filtro muito fácil. Tranquilo. Resolvemos. Retirei a caixa, mostrei para ele que se o filtro estava entupido, desgaste de algo, que não se entope sozinho. Aí mostrei, os discos já estavam gastos, mas um câmbio bonito, nunca tinha sido mexido. Efetuamos aí a reforma da transmissão, colocou, show de bola, liberei. Uma semana ela voltou lá, que o carro não estava legal. O carro trocava de marcha, demorava muito para trocar de marcha. Só que ela estava acostumada com o câmbio automatizado, ele sempre dá aquele delayzinho para engatar as marchas. E ela trocava com o pé no fundo. Nossa, a rotação é lá em cima para trocar de marcha. Falei, não, quer ver, ó, vamos andar. O que é do... Aí eu testei o carro, que na realidade ela trabalhava, pediu para alguém deixar o carro lá. Falei, deixa que depois eu vou testar. Deixa o carro pousar na oficina, que eu testo ele frio, eu testo ele quente, para ver que de repente vai que, né, eu tenho uma perda de pressão com ele frio, esse carro não sei o que pode estar acontecendo, vamos ver. Mandei o carro perfeito, à tarde ela foi lá para buscar o carro, vamos dar uma volta junto, que eu andei com o carro, não tem nada. E aí eu vi como é que ela dirigia. Ela já saiu com o pé embaixo. Falei, não, sai normal, com aceleração normal, deixa que ele vai trocar, você não precisa afundar o pé lá no É, fundo. Aí trocou, eu não sabia disso. olha Ela só. tinha um automatizado. E ela achava que o carro ser fraco, ela tinha medo de chegar nas esquinas, né? Chegar em semáforo, alguma coisa, o carro voltar para trás, que o automatizado dela voltava. Então é uma forma totalmente de dirigir totalmente diferente. Pronto. O que é óbvio para a gente é novidade para os outros. Verdade. A gente tem que entender que você fala, o cliente não sabe disso? Não é assim que você tem que lidar com a situação, não. O cliente, tem cliente que sabe, entende muito, tem cliente que chega na oficina, ele te dá o diagnóstico do carro dele e certeiro ainda. Ele pesquisou, tal. O cara é chato. Não, cara, o carro é dele, ele está procurando Lógico, é. informação. É, Vai de você acatar a informação, vai de você fazer esse serviço para o cliente ou não. é. Não existe esse negócio de você condenar um ou condenar outro porque ele procurou informação. Não, porque vai no YouTube, tal. O YouTube tem muita coisa errada, Tem muita mas tem coisa muita boa coisa também. boa. Se o É, cara for um cara sensato, um cara que sabe filtrar as informação, ele vai te trazer uma informação para o teu veículo que talvez nem você tenha. exatamente. Entendeu? Por quê? Qual a diferença disso? Ele está pesquisando um veículo e você tem que entender de milhares. Você tem que ter informação de Ele tá muitos. focado no Está dele. E focado a no gente tá dele. com 20 carros na oficina. Sim. Então, eu vejo a maioria do pessoal falar mal. Eu não falo mal disso. É. Eu, se o cliente chegou lá e falou isso aí, eu já pego e acato o que dá e o que não dá. É, até porque, assim, né? A gente tem mecânico que fica incomodado com isso, nem você falou, né? Mas, cara, tem que entender que as pessoas que estão ali produzindo conteúdo, colocando vídeo no YouTube e tal, além de ser nosso colega de profissão, ele tá ali passando uma situação que ele passou na oficina dele. Sim. Não um defeito que ele descobriu, alguma coisa, foi lá e gravou. Você falou, tem coisa errada? Tem. Tem coisa errada, tem procedimento errado, tem diagnóstico errado, mas tem muita coisa ali que dá pra gente aproveitar, pô. O Eu feeling tava é aprendendo. seu. Você tem o feeling de Saber saber se separar. isso é bom, isso é ruim. É ruim. Descarta. Show. Descarta, não tem como. Não existe lá no YouTube uma pessoa expert em tudo e falar esse conteúdo eu vou excluir, esse conteúdo eu vou deixar. Não, tá lá. Vai de você procurar o que é interessante para você e vai de você deixar de seguir ou deixar de ver pessoas que postam coisas que não tem nexo de nada, não tem fundamento. Sim. E o cliente, tem cliente sim, tem cliente que ele vai pensar o quê? Eu quero gastar pouco. Ele quer acreditar que a informação que existe, que não se troca óleo em câmbio automático, é verdade. Por que que ele quer acreditar? Porque ele não quer Não gastar. quer gastar. Aí vai de você querer acreditar numa coisa e vai de você saber lapidar essa informação, se ela é correta ou não, se ela traz benefício ou se alguém que acredita que isso não precisa, você vai acreditar naquilo também. Então, acreditar é uma coisa, querer acreditar é outra. É verdade. E você tem É, que sempre para o lado que traz benefício, né? Sempre vai ser assim. é. E assim, falando, e inclusive, continuando falando de diagnóstico,
Hoje a gente percebe nítido, né, no nosso ramo aí que existe não no nosso ramo, em todos os ramos, né, existe profissional e existe profissional, né. A gente vai ter o mecânico que sabe fazer diagnóstico, que tem a percepção correta de fazer diagnóstico, e aquele mecânico que não adianta, ele sabe montar e desmontar. Sabe montar, desmontar e sabe trocar peça. E para fazer um diagnóstico, a gente tem que ter um feeling da coisa, saber Sim, raciocinar, né, sabe, não, espera aí, tem que ter um raciocínio lógico, uma ordem cronológica da coisa para saber fazer isso. E isso é uma coisa que você sabe fazer bem pra caramba. Porque pra quem não sabe, pessoal, o Caetano também ele é consultor da Câmbio Automático do Brasil. E às vezes a gente recebe, né, a gente passa a consultoria lá pro Caetano, né, o defeito lá pra ele e tal, pra ele dar uma força pra gente e tal. E o Caetano manda um áudio, assim, detalhado, com uma ordem cronológica do pensamento ali tão exata, que eu até brinco, falo assim, ó, pessoal, pega o áudio do Caetano e já encaminha direto pro reparador, que ele faz o negócio certinho. E aí, tem muita gente hoje aí que se tornou instrutor de uma hora pra outra, né, Caetano? sim, O cara vai lá, faz. Às vezes, eu vou até assim, arriscar falar, que eu sei de instrutor vendendo curso aí, que nunca abriu uma transmissão de verdade. Não, vou fazer. Não. O cara foi lá, fez um curso e já tá vendendo o curso. Ele fez um curso, aprendeu a teoria e já tá vendendo, né? E você também agora tá dando. Você tá instrutor, você tá dando treinamento e tudo mais. E assim, o que eu acho bacana é isso aí, né, cara? Respeitar o tempo, né? sim, Respeitar vamos falar assim, o tempo certo das coisas acontecerem. sim, sim, Né? Depois de toda a bagagem que você teve, de todo o conhecimento que você tem de fazer o diagnóstico, agora você fala, não, tô pronto para instruir, tô pronto para ensinar, sim. né? Isso é bacana. E você tá dando treinamento agora de câmbio automático, né? Você não tá dando treinamento geral, ou não? Como Hum, que você me fala um pouquinho sobre o. na realidade, assim, o treinamento de transmissão automática, né, Uhum, inicial e alguns específicos, isso. e injeção eletrônica, nós estamos montando treinamento, inclusive eu e meu irmão, Show de bola. porque o que aparece muito para nós lá, hoje, trabalhando bastante, Uhum. bastante para as oficinas, tanto para elétrica como para mecânica, porque o pessoal talvez pega um BO num carro, não resolveu, manda lá, ó, o carro tá falhando, tá isso. E quando o pessoal acha que é módulo, manda o carro, e isso acontece no geral, tá. Tem caso aí que a gente pega lá, por último agora, inclusive foi até a Tecnomotor até compartilhou o vídeo lá. Uhum. Eu peguei um que estava um fio cortado e o cara tinha trocado o cor borboleta, porque o carro começava a variar, a marcha lenta e depois afogava. O cara foi lá e trocou o cor borboleta, não resolveu, mas também não tirou o corpo, né. Não resolveu, falou: "Pro cara, ah, isso aí é módulo". Aí chegou pra gente lá. O chicote estava esfregando no cano do ar-condicionado, porque o chicote ele sai, passa por baixo, vai esfregando. Na hora que o carro começava a trepidar, aquela parte que estava descascada relava no cano e Não. ele começava a variar a marcha lenta, variar, até afogar. E às vezes o carro não fazia isso. Então você tem que ir fazendo um diagnóstico para você saber onde está. O Uhum. carro chegou lá para a gente, porque se a pessoa tivesse um pouquinho mais de entendimento, não andaria o carro lá dizendo que é módulo. É. E isso acontece com várias situações. Bom, devido a isso, a gente resolveu a fazer esse treinamento de injeção para o pessoal ganhar o dinheiro dele honestamente e não ficar se batendo achando que esse defeito é isso, porque não sabe testar, Henrique. O cara não, ele não tem a ordem cronológica certa, como funciona. Eu vou testar isso, vou testar aquilo. Existe formas de você validar se o defeito está no módulo ou não, só de você desligar. Eu desliguei um sensor. É. Pela leitura que me aparece no scanner, eu sei se esse módulo está entendendo ou não. Se esse módulo estiver entendendo ou não, eu tenho um defeito. Eu desligo ali. Não me mudou nada no módulo, eu posso ter um fio quebrado. Tem uns esquemas no módulo que isso a gente ensina no treinamento. O tanto de hora que você insere uma corrente, quanto o módulo vai marcar no scanner. Você com o scanner ali, você testa o módulo. Você sabe as informações que tem que ser passada lá. Entendeu? E aí, é um treinamento para deixar a pessoa abrir a mente, porque de repente ele abre mão de um serviço e manda o carro para a gente, ou manda um módulo, manda isso, e a hora que ele vai ver o defeito está lá na cara dele, porque não tem o hábito. Ele tem que, a pessoa tem que colocar em mente que se eu não fizer os testes, se eu não usar esse procedimento, se eu não for o passo a passo,
Eu vou ficar o dia inteiro aqui, eu vou passar o serviço para outro e o defeito estava lá É. na cara dele. Não, cara, não, isso aí é bacana. O treinamento, ele abre isso, É. a pessoa ela começa, ela acredita mais nela. Uhum. Por isso que eu falo, treinamento, faça treinamento, não precisa ser comigo, faça com outras pessoas, mas aproveite o treinamento. Não vai num treinamento e no final do treinamento ir para balada. Você está aplicando um dinheiro seu ali, você está procurando evolução. Então, evolui, invista em você. Eu faço muito treinamento, eu viajo muito e não faço só treinamento de câmbio, eu faço treinamento de injeção, meu osciloscópio. O que tem, Até porque o que a gente comentou, né? Tudo vai parar no câmbio. tudo vai Então para. você tem, para saber do câmbio, você tem que saber de todos os outros sistemas, né, Tem que Caetano? saber todo o sistema. É. Você tem que sim acreditar que, mas isso causava isso. Depois que a pessoa te mostra, aí você fala, eu não acredito nisso. Tem que acreditar. Uhum. Vai lá e testa. Ah, não vou testar aquilo lá que não é. Vai lá, testa. Faz É isso. bacana. E quando você pega o hábito disso, tudo fica mais fácil. Quando você tem um esquema elétrico confiável, você vai no esquema, esse fio faz isso, faz aquilo. Eu pego o defeito de que o carro não tem partida. Pegamos uma captiva sem partida. E aí, o que passa na partida? Vamos lá, pegamos a arquitetura da rede, vamos lá, passo a passo. A rede Lean passava no ar-condicionado. Módulo do ar-condicionado, esse carro tinha sido lavado. Aí, peraí. Vamos nessa linha aqui. Uhum. Não vou tirar motor de partida, não. Calma aí, não tem partida aqui. Um monte de luz acesa no painel e pá. Módulo, vamos lá no módulo. Queimado, porque o módulo é a frente dos botões. Estava queimado. Desligou o módulo, voltou a funcionar tudo. Por quê? Matava a rede Tava a ali, rede, é. tá? Matava a rede. Como eu sei disso? Eu tenho que ter um esquema elétrico, eu tenho que saber quem faz o quê, qual o meu defeito, está relacionado a isso. Por isso que o caminho que você toma, o início que você toma do diagnóstico, manda muito. Você vai ficar um mês no carro ali, você pegou o caminho errado. Eu tenho um problema de partida, eu tenho um problema que está me gerando um código em tal lugar. Quem participa disso? Eu tenho defeito em 4 sensores, espera aí. O que eles têm em comum? Alimentação? Alimentação, espera aí. Eu tenho os 4 sensores queimados? Não Não. tem jeito. Vamos ver a arquitetura da rede, vamos pesquisar lá. Você vai lá, você tem um fuzil, você tem um fio queimado, você tem um fio quebrado, você tem... Uhum. São detalhes que você não acredita que um fio quebrado acontece tudo aquilo. Por quê? Você não tentou, você não tem um cronograma, você não acreditou. Você tem que acreditar naquilo. Você tem que acreditar que o esquema te ajuda. Você tem que acreditar que um treinamento te abre a mente. De repente você conversa meia hora com uma pessoa, fala, evoluir e muito. Por quê? Aquelas palavras te abriu portas para você. E é assim, uma simples troca de ideia que você acaba ficando mais. Tudo fica mais claro. Desde que Isso. você tenha também, desde que você deixa essa porta abrir, né? Não É. adianta também você ser uma pessoa fechada e querer que tudo seja de uma forma que você pensa. Não é bem assim. Bom. Ah, isso aí. Ô, Caetano, você vai ficar conversando aqui, não vai ficar até na Vai, hora, até na janta. fica até na janta. Até na janta, né? Então, assim, história tem. Conteúdo tem pra caramba, Muito. né? E a gente tá com o tempo estourando aí. Tem alguma coisa que você quer passar pro pessoal? Alguma coisa diferente que a gente não comentou aqui? É... Bom, tem, né? Mas Tem. Não, hoje não vai dar tempo de não, contar hoje não tudo, dá. né? Não, numa próxima oportunidade Boa. a gente consegue dar seguimento aí ao que ficou para trás. Legal, gostei demais. Muito prazeroso estar aqui com vocês, com a Câmara Automática do Brasil. Muito top, muita informação. Não é para você estar aqui, você sabe muito bem disso, que as pessoas que acessarem aí as informações, pessoas que seja associada do Câmara Automática do Brasil, tem muita informação. E precisando também, né? Sendo associado, tem Uhum. o apoio não só da parte técnica, da parte de câmbio, mas muitas informações aí que você pode mesmo Tem bastante coisa falar lá. aí de assessoria e tudo mais. E é isso aí, pessoal. Até orientação jurídica que a gente tem lá no Isso, associado e tá ajudando bastante, tá né? ajudando, só soma, né? Só soma. Então, pessoal, ó, quem quiser falar com o Caetano aí, eu vou deixar aberto o telefone dele. Pode mandar um WhatsApp, ele atende de madrugada, final de semana.
É. Um dia ele vai responder. Se isso não ocorrer, é porque a gente tá um pouquinho É, um enrolado, mas não tem pouquinho enrolado, problema. não tem problema. Esses dias eu tô louco, faz tempo já que eu tô louco pra roubar o celular dele, pra zerar as notificação, que tem notificação de grupo lá com 3.000 mensagens que ele não abriu ainda, mas tudo bem. Mas vai abrir, Vai abrir. vai abrir. Pessoal, quiser conversar com o Caetano lá, ó, ele vai estar lá com a gente lá no 5º Congresso da Câmara Automática do Brasil, 29 e 30 de outubro, Sim. lá no Hotel Holiday Inn. Chega lá, puxa ele de lado, suga ele, que esse homem tem conhecimento pra caramba, é o Caetano Google. Então, Estamos juntos aí, não, a gente tem que sempre ajudar o próximo. Pessoa tem que ser ajudado as pessoas que querem ser ajudadas. Pessoas que correm atrás da informação, né, é, pessoas que somam também. Mesmo a gente sabendo de tudo um pouco, você sempre aprende com todo mundo. Existe aquela frase, né, que nem todo mundo, nem todos é tão leigo que não possa ensinar, e nem todos é tão esperto que não possa aprender. show de bola. Anota isso aí, São pessoal. são pessoas não, são coisas assim, o bom é a gente se sentir útil. É, Isso eu acho o importante é isso, você se sentir útil e você fornecer uma informação, você ajudar alguém. Isso já é prazeroso demais. show de bola. Caetano, muito obrigado por você ter pegado o carro aí, viajado esses monte de quilômetro aí, trouxe a família para conhecer a cidade Graças a aqui, Deus. show de bola. Teu moleque lá é campeão, o Eric. Tá gravando uns vídeos lá, Tá, tá melhor que o pai já. tá, daqui um dia ele vai Tá. fazer um podcast também. É isso aí. É isso aí. Caetano, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Você sabe, você é nosso amigo, né? Você nasceu antes de tudo Graças aí, a Deus, então, graças a show de Deus. bola. Muito obrigado e da próxima você vai voltar aqui em breve, com certeza, e já vamos contar mais um pouquinho de história. Vamos, Isso aí? isso aí. Fechou, Valeu, pessoal, pessoal. Muito obrigado, viu. obrigado. Tamo junto. Vai com Deus, Caetano. Amém. A todos.